Fala galera, tudo bem? Professor Coré para mais uma Biolodica importante. E a Biolodica de hoje é sobre relações ecológicas. Você que vai fazer o PAS, o PISME, o Enem ou qualquer um vestibular, essa dica é muito importante. E a questão, lembrando que essa é a nossa Biolodica número 4 de uma série de biolodicas que estarão disponíveis para você no canal Bioavalanche. Não esqueça de assistir a aula, dar o joinha e mandar para os seus amigos. A Biolodica de hoje, sobre relações ecológicas, a questão que eu trouxe para vocês para falar dessa biolodica é a seguinte: os líquens são associações mutualísticas entre Professor, o que é mutualismo? Agora eu vou te falar o que é mutualismo. Olha só, relações ecológicas são relações entre os seres vivos e com o meio ambiente. Então, relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. E essas relações são de dois tipos, basicamente. Relações intraespecíficas, quando a relação ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E relações interespecíficas, quando essas relações acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, relação intra e relação interespecífica. Só que essas relações, elas podem trazer benefício ou prejuízo. E as relações que trazem benefício, a gente chama de relação harmônica. E as que causam prejuízo, a gente chama de relação desarmônica. Então, a relação harmônica também é conhecida como relação positiva e a desarmônica como relação negativa. Aquela relação que não traz nem benefício nem prejuízo, a gente fala que é uma relação neutra. Tranquilo? Então, muito bem. Olha só. Relações intraespecíficas harmônicas. Dois tipos. Colônia e sociedade. Colônia, relação intraespecífica harmônica, na qual os indivíduos vivem juntos, ligados anatomicamente. No caso de uma colônia de bactérias, um recife de corais, eles estão ligados um no outro. E a sociedade é uma relação intraespecífica harmônica, na qual os indivíduos também vivem juntos, porém não ligados anatomicamente. Então, nas duas, os indivíduos vivem juntos, são da mesma espécie, só que na colônia eles estão ligados anatomicamente e na sociedade não. Professor, qual que é o exemplo de sociedade? Cupim, abelha, formiga, são exemplos de sociedade. A próxima, relações intraespecíficas desarmônicas, o canibalismo. É uma relação na qual um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Isso pode acontecer no caso de gafanhotos. Após a cópula, a fêmea creu no macho e se alimenta. Isso é canibalismo. A competição, briga entre dois leões por causa das fêmeas. É uma competição, uma relação intraespecífica entre dois leões, que são da mesma espécie, e desarmônica, porque um vai sair no prejuízo. Tranquilo? As relações intraespecíficas são apenas 4. Colônia, sociedade harmônica, canibalismo e competição desarmônica. Fechou?
Então agora vamos para as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, relações entre indivíduos de espécies diferentes, mas que têm benefício. Essas relações são mutualismo. Como que eu defino mutualismo? Relação entre indivíduos de espécies diferentes com benefício mútuo e relação obrigatória. Se eu separar um do outro, eles morrem. É o exemplo dos líquens. Olha a resposta aí, ó. Viu? Então, relação mutualística, relação entre os líquens. Quer uma resposta? Quer uma relação que acontece em você? Bactérias presentes na sua microbiota intestinal, que produzem vitaminas para você. É uma relação de mutualismo. Você protege a bactéria e fornece nutrientes, e ela produz vitamina para você. Olha que legal, uma relação mutualística. A protocooperação é quase a mesma coisa do mutualismo. É uma relação interespecífica, harmônica, com benefício mútuo. Porém, a relação não é obrigatória. Se eu separar um do outro, não tem problema nenhum. Quer um exemplo? O boi e o passarinho que come o carrapato dele. Certo? O boi se beneficia? Claro, ele está ficando livre de parasitas. E o passarinho se beneficia? Sim, ele está se alimentando. Então, entre o passarinho e o boi, protocooperação. Entre o passarinho e o carrapato já é outra coisa, que nós vamos ver aqui. E entre o carrapato e o boi também é outra coisa. Então, a protocooperação é uma relação interespecífica, harmônica, com benefício mútuo e relação não obrigatória. Ficou claro? Beleza. A próxima aqui, então, é o comensalismo. Olha só que interessante. Essa tem benefício mútuo, certo? Certo. Essa também tem benefício mútuo, certo? Certo. Essa aqui, apenas um é beneficiado e o outro não tem prejuízo. Ele é neutro. Faz diferença nenhuma. Quer um exemplo de comensalismo? O peixinho chamado rêmora, que se liga ao tubarão, ele tem uma ventosa no dorso, ele se prende ao tubarão, onde o tubarão vai, ele está junto. Ele está sendo beneficiado? Sim. Ele está indo de Uber. Né? O tubarão é o transporte dele. E qual que é o benefício para o tubarão? Às vezes ele nem sabe que o peixe está ali. Está nem aí. Faz diferença nenhuma. Então, só o peixinho é beneficiado. Agora, dentro dessa biológica, eu chamo a atenção de vocês. Existe uma relação que é comensalismo, e esse comensalismo de transporte nós damos outro nome, a gente chama de foresia. O comensalismo de abrigo entre vegetais a gente chama de inquilinismo. Então, o inquilinismo, aqui ó, é um comensalismo de abrigo entre vegetais. Dá um exemplo aí, professor. A orquídea. Você já viu a orquídea? Ela fica sobre outras árvores, só que não causa prejuízo nenhum para as outras árvores. Elas estão ali por causa da luz e da água da chuva. Tranquilo? Isso é um inquilinismo. Agora, as relações desarmônicas, interespecíficas, ou melhor, as relações interespecíficas desarmônicas, nós temos o predatismo. Ah, lembra do passarinho e boi? Com o carrapato ali? Pois é, se o passarinho come o carrapato, é uma predação. Tranquilo? É um tipo de predatismo. O boi comendo capim é um predatismo. Só que esse predatismo a gente chama de herbivoria.
Tá vendo que legal? Tá aprendendo tudo de relação ecológica. O Enem vai ser fichinha. O parasitismo é quando nós temos a relação entre dois indivíduos de espécies diferentes e um se beneficia do outro. Um vive às custas do outro. A lombriga no ser humano, o carrapato no boi, o piolho na sua cabeça, porque o meu não tem nem como ter piolho, né? Ah, fala sério, velho. Competição. Relação interespecífica desarmônica, na qual os indivíduos vão competir por alimento. Tranquilo? Por exemplo, o leão e a hiena. Houve um abate. Eles estão se alimentando. A hiena fica ali, ó. Eles estão competindo. São duas espécies diferentes competindo por um mesmo alimento. O amensalismo. Amensalismo acontece, por exemplo, com o eucalipto. Você já viu plantação de eucalipto que não cresce quase nada embaixo? É porque na hora que a folha cai, ela libera uma substância que inibe o crescimento de outras espécies vegetais. Você já ouviu falar da maré vermelha? Pois é, a maré vermelha é um fenômeno no qual algas pirrófitas produzem substâncias que causam mortandade de peixe. Isso é amensalismo. E a última, o esclavagismo. O que é o esclavagismo? É a relação ecológica na qual uma espécie faz a outra de escrava. Igual cebolinha, escravo. Formigas vão no ninho de outras, sequestram as larvas e levam para o seu ninho para trabalhar para elas. Bicho é... Ah, bichinho. Mas existe o esclavagismo. O cuco. Você já ouviu falar do cuco? Cuco. O passarinho. Então, a fêmea do cuco vai no ninho de outra espécie, quebra o ovinho, senta lá, bota o dela e ó, vaza. Quem choca o ovinho do cuco? A outra espécie. Isso é esclavagismo. Beleza? Baseado nisso, então, a gente consegue responder a questão, ó. Os líquens são associações mutualísticas entre fungos e algas verdes ou cianobactérias. Musgos são briófitas. E mutualismo. O exemplo de mutualismo é entre fungos e algas, não musgo. Musgo é o primeiro grupo de planta. É um exemplo de briófita que nós vamos ver numa próxima biológica. Legal. Entenderam? Gostaram? Dá o joinha. Segue lá. Inscreva no canal. Manda para seus amigos que em breve tem mais biológica. Fique ligado. Valeu, galera. A gente se vê. Tchau, obrigado. Até mais.